Não seria uma derrota para Deus perder uma alma que fosse para o diabo? Doutor Rodrigo, sou muito seu fã, muito obrigado. Me converti, aceitei Jesus por sua causa. Olha, e mando um abraço para o filho dele, Anthony. Anthony, um abração, Anthony. Valeu mesmo. Viu? Mas quem escreveu é o pai do Anthony, né? DC. Ele DC. não falou o nome dele. Ô, DC, realmente, você tem razão. É uma perda para Deus. Aí é estranho um Deus que tem tudo poder perder. É que Deus é onipotente, mas ele adquiriu um ponto vulnerável. Deus pode ser rejeitado. Para quem tem uma visão arminiana da teologia, como é o meu caso, Deus assumiu um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. É a criptonita de Deus, é o livre-arbítrio. Entendi. Essa é a criptonita de Deus. Você entendeu? E foi o que dizem que foi o que ele deu para o ser humano, né? Para o ser humano, exatamente. Ele criou, mas falou: você não é obrigado a ficar comigo se você não quiser. Entendi. Então, realmente, uma alma que vai para o diabo é uma perda para Deus, sim. Perguntaram aqui várias vezes qual dos túmulos em que Jesus foi sepultado. Foi na igreja do Santo Sepulcro ou no Jardim do Túmulo? Olha... E como que a gente saberia? Porque não tem resto, como não tem resto, exatamente. Então, vou lá. A igreja do Santo Sepulcro tem mais possibilidade do que o Jardim da Tumba. E eu trabalho com a possibilidade de ser um terceiro lugar que num desses dois. Porque é uma coisa interessante. Os cristãos primitivos não se preocuparam em marcar alguns lugares de propósito. Para não deixar pista. Para não deixar pista? E qual o problema de deixar pista? Ia virar uma meca. Local, sim, um local sagrado, né? Lugar sagrado. E a última coisa que os cristãos queriam era peregrinação. Entendi. Engraçado, o que Jerusalém virou hoje é o que eles não queriam. Então, eles não preocuparam muito. Olha, foi aqui que o Rodrigo comeu o sanduíche, foi ali que o Sérgio sentou. Eles não preocupavam com isso, porque eles achavam que a mensagem tinha que transcender o lugar. Caramba. Jesus falou, haverá dias em que o verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e verdade, né? Nem aqui, nem em Jerusalém. Tá certo? Mas, depois de Helena, quarto século, Helena, mãe de Constantino, começou a demarcar lugar. E Helena marcou, não, é aqui esse lugar. Por que ela deduziu que era onde é a igreja de Santo Sepulcro? Porque lá tinha um morrinho, uns 3 metros, 4 metros, e em cima você tinha restos de um templo de Marte, construído na época de Adriano. Aí ela perguntou assim, por que Adriano ia construir um templo pagão aqui? É porque aqui deve ter sido alguma coisa importante. Aí o pessoal quer o Calvário, e ficou a igreja do Santo Sepulcro, que hoje está dentro da cidade velha de Jerusalém, mas naquele tempo de Jesus ficava fora da cidade de Jerusalém. Mas é só isso, você entendeu? Realmente, eu tenho um indício de peregrinação cristã ali no 2º século, tem embaixo de São Vartan. Então, existe uma possibilidade. Lembra que eu falei de tradição? Sim. Né? Agora, o que é possibilidade no Santo Sepulcro, tem. A tradição é o seguinte, quando você chega no Santo Sepulcro, tem uma pedra assim no chão que você vai ver muita gente beijando, acendendo vela, passando... Que é aquela que passa nos programas, quando o pessoal visita, que eles falam que é onde o corpo de Jesus foi lavado, né? E tudo, aquela pedra é do século XVIII. É um mármore do século XVIII, não é da época de Jesus. Então, ali é tradição. Você está entendendo? O local é uma possibilidade. O segundo local, em 1880, nos anos 1880, um general chamado Gordon, ele foi para Jerusalém. E um dia ele estava olhando a janela de Jerusalém, ele viu que tinha uma colina. Aliás, se puder colocar aí Gordon Calvary, vai aparecer essa colina. Gordon Calvary. Ele viu essa colina, Calvary, Jerusalém. Pode colocar Jerusalém para... Aí ele viu essa colina aqui, ele falou assim, interessante que essa colina... Olha aqui, ó, põe nas imagens lá que apareceu uma foto da época. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está de boa resolução. Deixa eu ver se está boa de resolução. Não está não? Está baixa. Olha aquela ali. Não, essa aqui não. Essa é. Essa é legal. Então abre essa aí. Ó. Ele estava olhando da janela e se você olhar... De longe. Você está vendo dois olhos ali? Sim, estou vendo. Vê se coloca o mouse onde estão os dois olhos aqui, olha. Cadê? Olha lá. Aí mesmo, onde você está? Você tem uma cara aí, ó. Uma cara aí, dois olhos, nariz, a boca ali. Olha lá. Aí ele falou, olha, parece uma caveira. E a palavra calvário é uma palavra latina, significa crânio.
Gólgota é a mesma palavra em aramaico. Falou assim, não será aqui que Jesus foi crucificado? Aí, para ampliar a ideia dele, até então só tinha a igreja do Santo Sepulcro, lá dentro da Helena que eu contei. Aí, para ampliar, eles vieram aqui para o lado da esquerda e ele viu que ali você tinha uma cisterna e aqui você tinha um túmulo. Um túmulo. Aí ele falou, pronto, é o túmulo de Jesus. Os protestantes, aí entra aquele negócio da piedade. Como não queriam valorizar a igreja católica e tudo mais, falaram, então a igreja católica está errada, é aqui. Aí começou Jerusalém dividida. Os católicos iam celebrar o túmulo de Jesus lá no Santo Sepulcro, os protestantes no Jardim de Gordon, com o comprido de Jardim de Gordon. Que esse é o Jardim do Túmulo. Que o pessoal Jardim fala. do Túmulo, que o pessoal fala, que depois foi sofisticado, foi comprado por um grupo inglês, britânico. E só um parênteses antes de continuar, onde hoje está esse monte de cactos aqui, ó, hoje aqui é o ponto do ônibus. Caramba! E foi embaixo daqui que aquele Ronald Wyatt falou que escavou a arca. Entendi. Pô, Sabe? a arca estaria perto de onde Jesus teria morrido. É, porque então. na visão dele. Entendi. Né? Aí, Olha, aqui tem uma baita de uma falhona geológica. ali, então. exatamente. Aí, já que você falou em falhona geológica, agora vem o meu lado cético. O problema é que o túmulo que está ali, que eles falam que é de Jesus, aquele túmulo não é da época de Jesus. Ele é de 700 anos antes de Jesus. Isso aí sabe por datação ou pelo estilo? Datação e estilo arquitetônico. Ah, beleza. Você entendeu? Datação e estilo arquitetônico. A gente faz tudo. Quanto mais dados eu puder cruzar, Melhor, né? dando os mesmos resultados. Então, Você definitivamente... já teve tudo isso aí? Tudo. Definitivamente, posso afirmar, esse túmulo não é o de Jesus. Abro a possibilidade de Jesus ter sido crucificado nessa região? Pode ser. Lembra que eu falei da possibilidade? Pode ser. Agora, falar que essa caveira aí é a prova não pelo seguinte. Agora eu vou falar da sua área, você pode dar uma aula melhor do que eu sobre isso. Aí é doideira. Calcário é uma pedra muito macia. Ou rocha, desculpa, Sim. que eu sei que tem diferença de pedra. Pedra aí. não. É, rocha, né? O calcário é uma rocha muito macia. E ela desgasta muito com o tempo. Sim, claro. Tem as cavernas e Eu tudo. fui a primeira vez para Israel em 98. Eu já vi essa pedra perder essa pedra, perdão, desculpe, minha blasfêmia aqui. A minha heresia, essa rocha, ela perder a cada inverno um pedacinho dela, porque a neve valia as intempéries. Sim. Nem parece mais caveira. Abre, por favor, agora de novo as imagens. Vou mostrar como é que ela está hoje. Olha aqui. Tá ruim, tá horrível essa... Não, tá bom, né? Não, tá bom. Ó, só porque eu falei que tava grande, não tava, né? Deixa eu ter que entrar, peraí. Entrando no site da Bíblia, eu pegar melhor. A gente coloca ali, ó, Bible Places. Bible Places. Olha lá, ó. Olha como é que ela já desgastou toda. É, tá uma cara detonada já. Já né? detonou. Essa cara detonada... Caramba, e tem um cara que mora do lado aqui. Lá do lado. O ponto do ônibus está aqui embaixo, ó. Entendi. Aqui é o ponto do ônibus. Você tá entendendo? Olha o túmulo. Volta lá, nesse mesmo site aí. Só voltar um pouquinho. Só voltar a seta ali. Isso. Olha o túmulo aqui, que eles mostram lá, que é o túmulo de Jesus. Inclusive, na porta lá, eles tinham escrito assim, ressuscitou, não está aqui. Só que esse túmulo não é da época de Jesus. Entendi. E a Bíblia fala que Jesus foi colocado num túmulo novo, que ninguém tinha sido colocado, então não pode Então ser. não pode ser. Então, Resumindo, a gente não sabe exatamente onde Não Jesus sabe. foi crucificado E e nem sabe. se ele foi enterrado. Eu tenho até um vídeo no meu canal lá no Rodrigo Silva Arqueologia. Aí a pessoa tem que fuçar, gente, está na playlist lá. Que eu mostro um lugar de crucifixão que foi encontrado recentemente em Jerusalém. E eu mostro um lugar de crucifixão. Não é o lugar da crucifixão de Jesus, mas é um de crucifixão. E eu, Mas será que Rodrigo... não pode ser? Porque esses lugares não eram tipo uma prisão ou um Não, lugar de tortura não, que era porque sempre o eles mesmo? crucificavam em todo lugar que eles podiam. Em qualquer lugar. A cruz eles levantavam em E qualquer aquele lugar. ali não pode ser, porque tem um tablado, é para uma cruz baixa, para uma cruz andreana. Eu acredito, possibilidade, como o Palácio de Herodes foi descoberto num lugar onde ninguém imaginava, numa porta chamada Porta de Jafa, lá na frente, do outro lado, para você entender, o Jardim da Tumba está aqui. O Santo Sepulcro está aqui. Eles encontraram um Palácio de Herodes aqui, nessa saída aqui da cidade. Se Jesus foi julgado aqui nesse palácio, não tem por que ele ser crucificado do outro lado. Eu não conheço tão bem São Paulo, mas a gente está aqui, Zona Leste. Zona Leste. Se
alguém é crucificado aqui, é que ele vai para fora da cidade. Não tem por que ele atravessar com o camarada para ir para outro lado. Então, não, mas será que não era para ele faz sofrer sentido. mais carregando a cruz? Mas não era faz inteligente sentido. fazer isso. Jesus era um camarada que tinha uma multidão com ele. Eles queriam fazer a coisa de maneira assim, para ser era um paradoxo ali. Ele pode ter andado pouco, você fala. Porque eles queriam ao mesmo tempo dar um exemplo, Entendi. mas eles não podiam fazer um alarde a ponto de criar uma guerra civil, que era o grande medo de Pilatos e todo mundo. Então a ideia é que ele tenha sido crucificado perto de onde ele tenha sido julgado. Exatamente. E atravessar Jesus carregando a cruz, a cidade toda no meio do comércio, era uma estupidez política tremenda. Saquei. Você entendeu? A estupidez política do mundo tremendo. Não faz sentido isso. Seria melhor jogar na periferia mesmo. Na periferia mesmo e faz, olha, mexeu com a gente, acabou. Mas não torna o cara um mártir. Eles tinham que liquidar Jesus sem permitir torná-lo um mártir que pudesse angariar os simpatizantes quererem fazer um motim ali, uma coisa assim. Então, esse é o que nós temos sobre a crucifixão. Então, eu brinco com o pessoal assim, olha, vamos colocar então, para ninguém ficar chateado, 33% de certeza de possibilidade do Santo Sepulcro, 33% desse aqui, 33% são um outro que não sabe. Ninguém sabe. Cara, então aqueles negócios que o pessoal fala hoje, Globo Repórter, hoje vamos fazer aqui o caminho de Jesus. O caminho de Jesus, hoje, no Globo Repórter. Isso aí não tem. Nada a ver. Não, esse é um desafio de quem Mas trabalha academicamente. Mas, igual você falou, tem alguns lugares que é certeza onde ele passou. Eu falei lá da escadaria, né? Outro lugar que é certeza, o templo, o pátio do templo é uma certeza, o Monte das Oliveiras é uma certeza. Só que é em momentos diferentes da vida também. Em momentos diferentes da vida dele. Tá. Outro lugar que é praticamente uma certeza, a casa de Pedro em Cafarnaum. Você entendeu? A cidade de Corazim, a cidade de Magdala, de Maria Madalena, encontraram duas sinagogas lá da época de Jesus. Então a chance de Jesus ter estado naquela sinagoga é altíssima. Entendi. Você está entendendo? É como se eu encontrasse aqui um clube de astronomia e tal, a chance do Sérgio ter ido lá é altíssima. Está aqui no redor, você trabalha com isso. Por que você não iria? Entendi. Você está entendendo? Então, altíssimo. E agora, mais do que isso, porque o meu desafio é, ao mesmo tempo, demonstrar que eu sou um cara que crê, eu não brinco de crer. Porque teu teólogo também progressista, ele fala assim, tudo é mito. Não. Eu tenho que tomar cuidado. Ou eu acredito ou não acredito. Eu creio. Mas eu tenho que lutar contra o mito, porque o mito, ele é, claro. Ele é. Não, mas eu acho que é muito mais legal, é o contrário aí, é ir nos lugares que a gente tem, tipo essa escada, tipo tal, do que ir lá e fazer, não, cara, vamos fazer aqui, nós vamos fazer o caminho dele. Exatamente. Esse caminho aqui há 2000 anos era desse jeito? Não era, né? Não era, mudou. Então dá para eu voltar no tempo com o pessoal. E aí, por isso que eu saio um pouquinho, quando eu estou com o grupo, eu saio da rota. Tradicional zona, assim. Eu saio, levo umas bibocas lá e tudo. E aonde que o pessoal fica mais emocionado? Depende. Eu vou responder por mim. Por você, onde que Cada você fica? vez que eu vou, eu fico emocionado num lugar diferente. Tem vezes que é no Mar da Galileia. Porque lá, o Mar da Galileia não mudou o Ocidente Geográfico. Tá. Às vezes é na casa de Pedro. Mar da Galileia é onde ele foi batizado. Não, ele foi batizado no Rio Jordão. Ah, tá. O Rio Jordão mesmo, lá embaixo, perto da Jordânia, lá embaixo, no desertão lá, não é o bonitinho lá em cima em Ardenites, não. Você vê que você sai e se dá com o deserto de cara. Então, assim, tem lugares que eu choro num lugar, choro no outro, me emociona aquela coisa gostosa, sentindo ele bem presente. E assim, a história vai ficando viva. Eu vou colocar assim, ó. A foto da Laura está aqui. Se eu tiver separado dela porque eu viajei para um lugar, ela está no outro e tudo mais, eu vou olhar para a foto dela, eu vou lembrar, vai dar aquela saudade, eu vou abraçar o celular e tudo mais. Isso é normal. É a foto dela. Agora, o ruim é quando eu estiver em casa, levar a foto para dormir na cama e ela ficar na sala. Aí a foto perdeu o sentido. A Israel e as terras bíblicas são a mesma coisa. Elas me trazem aquela história que eu leio da Bíblia aqui no Brasil de maneira mais viva. A Bíblia fica em 3D. Com certeza. E como eu tenho um sentimento envolvido, a coisa vem. O problema é quando essa foto vai comigo para a cama. Ou seja, quando eu torno aquilo... Eu tomo o lugar de Cristo. Aí vem idolatria. Aí eu trago a aguinha para vender aqui, que é mágica, porque foi consagrada lá. Aí eu começo a vender pedaços de pedra da Terra Santa, esse tipo de coisa e tudo. Agora, eu digo, lá é um lugar especial. E eu vi vidas sendo transformadas. Isso é uma coisa interessante de dizer. Sérgio, tem na Bíblia um poder, que até um paradoxo. O pessoal quer tirar a Bíblia da escola, porque a educação tem que ser laica.
Os mesmos que pedem para tirar a Bíblia da escola imploram a Bíblia no presídio. Quer dizer, não tem um pastor para mandar para o presídio, não, para acalmar os presos. Os mesmos que não querem saber de crente na escola, que é os caras no presídio. Você entendeu? Então, tem algo nesse livro que ele transforma, que nem o Ensaio da Cegueira de José Saramago transforma, nem o God Delusion, Deus no Delírio, do Richard Dawkins. A Bíblia, ela provoca. Ela vai provocar para odiar ou para amar. E até eu vou te fazer uma sugestão. Dá uma estudada na Bíblia, você vai ver que história interessante. Começa pelos evangelhos. Leia o evangelho de Marcos. Você vai ver, pô, né, como os caras falaram, não, o cara falou, não está isso aqui. Você entendeu? Vai lendo, é uma história fantástica. Fantástica mesmo. E mexe com a gente. E não tem como ir lá e... Não. Aí é viver a história mesmo, né? Uhum. Coloca umas perguntas aí, Christian. Aliás, cara, a gente foi conversando e tal, e eu esqueci que é Insider. Salve pra Insider. Eu te mandou um presente. Valeu, obrigado. Olha... Aí, ó. Olha, a próxima, essa eu vou usar lá em casa, então eu vou fazer um vídeo. Aí, eu já coloquei uma aqui para ficar igual o Sérgio hoje. Isso. Você sabe que eu criei até um slogan para Insider? Você falou como que é mesmo? Insider, tô dentro. Obrigado, pessoal. Mais uma aqui para coleção, viu? Legal. Ó, vamos ver aqui qual cor que eles mandaram dessa vez. É uma preta também. Tá bom, então faz o seguinte, já que eu tenho essa aqui preta, a outra vai ficar da Laura pra gente fazer parzinho de jar. Pronto aí, ó. Tá bom? Legal. Valeu, Insider. O pessoal tá falando que eu não conheço a Bíblia, não, cara. Eu conheço as histórias aí que eu ouço, cara. Eu ouço, bobear, assim. Você conhece mais do que muita gente. Não, ali, é que eu ouço, eu fico curioso, né? Eu queria falar que não, mas tá caindo o nível de alfabetismo bíblico dos crentes. Cara, na boa. Mas porque aí o pessoal não quer ler, né? Tá caindo. Tá caindo. Infelizmente, eu tenho que admitir. Tá caindo. Põe aí, Cris. É um áudio? Isso. Põe aí pra nós. Tem aí, né, esse áudio e tem mais também algumas outras perguntas na plataforma. E eu vou ter também umas perguntas aí do Superchat e tal. Beleza. Boa noite a todos, Serjão, Rodrigo, passando só para avisar que esse encontro de vocês é muito especial, porque eu sou o maior fã dos dois, né? Tanto do Rodrigo, eu sou católico, estudei no NASP, conheci o Rodrigo aí na internet, e o Serjão, que mesmo sendo ateu, Serjão, você fala muito de Deus para mim, nos seus vídeos explicando sobre o universo. Eu não sei explicar isso, mas eu vejo muito Deus naquilo que você fala, na sua humildade. Você é um cara sensacional, um abraço. Tamo junto aí. E é mesmo, viu? É W. Borges, né? Não tô jogando confete aqui, mas desde a primeira vez que eu encontrei, o Sérgio é cara gente boa mesmo. Beleza. Põe a próxima aí, Cris. Isso aí, ó, preencham lá, cara, pra você ter um nome bonitinho ali. Ó, esse é ex-adventista, vamos lá. Rodrigo, como ex-adventista, eu repudio a colocação da criação nos livros da o quê? Educação Deve ser educação adventista. Em pé de igualdade com Aí, Big B. Aí eu já não sei se é será que é Big Bang? Eu tô achando que é Big Bang barra evolução. Atrasou meu conhecimento científico e abre alas para terraplanismos e pseudagens em geral, porque ensina a usar a Bíblia para questionar fatos científicos. Olha, eu respeito a sua posição, usuário, mas com todo respeito, você que não foi um bom aluno, porque a educação adventista é campeã em botar alunos em primeiro e segundo lugar aí de vestibulares importantes da USP, da FUVEST. E eu tenho, por exemplo, ex-alunos da educação adventista, um deles está terminando doutorado em Harvard agora, o outro está terminando em Princeton. E nós temos vários médicos formados na educação adventista. Você tem, por exemplo, o doutor, até virou filme, o doutor Ben Carson, neurocirurgião do Hospital da Johns Hopkins, que fez aquele Gifted Hands. Ele aprendeu todas essas coisas que você acha que já atrasou o seu conhecimento científico, mas não atrasou dele. Então eu lamento, mas eu acho que talvez você que não foi um bom aluno, porque tem outros aí que estudaram nos mesmos livros e estão na crista da onda da academia aí. Hoje não foram atrasados, não. Talvez você dormiu um pouquinho, ou seu professor de biologia que não foi tão bom como deveria, mas não pelos livros em si. Aliás, mesmo a grande ciência, e o Sérgio sabe disso, ela foi fundada por criacionistas. O Isaac Newton Newton escreveu mais da Bíblia. Sim, ele escreveu mais sobre Bíblia do que sobre qualquer outra coisa. Então, eu lamento que você tenha tido essa história adversa. Eu peço a Deus que tenha misericórdia daqueles que talvez, por um mau testemunho, por uma falta de amor ou falta de carinho,
colaboraram para você abandonar a igreja, lamento muito, mas eu te digo, você está equivocado, porque tem muitos egressos da escola adventista que estão aí no topo da lista, da ciência, nem estou falando de área de humanas. Boa. Põe a próxima, Cris. Fim. Rodrigo Silva, sempre me veio a dúvida se a Bíblia, com o passar de traduções e em domínio da Igreja Católica, foi alterada. A mesma história da alterada lá. Mas eu já expliquei. Removendo trechos apócrifos que não entravam em concordância com os dogmas, tal. Então, isso aí nós já falamos, né? Falamos bastante olha, da Bíblia eu nem sou alterada, católico, né? E vou defender a Igreja Católica aqui. A Igreja Católica, se ela quisesse mudar a Bíblia... Mudaria a favor dela, né? A favor dela. A Igreja Católica seria a mais bíblica de todas hoje, né? Por exemplo, Pedro é o primeiro Papa. Quando a Igreja fala que Pedro é o primeiro Papa, ela fala isso baseado numa interpretação de Jesus que outros pensam que não. Olha, eu deixaria de cara lá. Pedro, você é o primeiro Papa, e a partir de você... Não ia ter dúvida, né? Não ia ter dúvida. Também, se fosse alterado, podiam ter escrito numa linguagem mais fácil. Exatamente. Eu ia tirar da Bíblia tudo que pudesse ser ruído. Qualquer coisa, dupla interpretação, tira tudo isso, cara. A igreja cheia de imagens lá, de Maria e de tudo mais, eu ia deixar um mandamento proibindo imagem. Então, eu acho que a Igreja Católica teve erros durante a Idade Média, não só da Igreja Católica. É bom a gente dar nome aos bois aqui. O cristianismo, de um modo geral, tem um passado ruim. Você entendeu? De perseguição, de hostilidade, tanto protestantes como católicos, infelizmente tem. Entendi. Mas eu não vou acusar a igreja daquilo que ela não fez. Quem preservou a Bíblia em grande parte foram monges católicos que estavam alheios a tudo. Olha como é que uma coisa beneficia a outra. Na Idade Média você tinha muitas as ordens monásticas. São Bento, outros mais aí, Hilário de Poitiers, vários padres da igreja que iam para ordens monásticas. O camarada ficava lá no meio do deserto, com o lema latino ora et labora, reze e trabalhe. E lá que eles ficavam copiando os manuscritos bíblicos, não tinha mulher, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha sexo. Não tinha rede social. Não tinha rede social, não tinha nem papa, eles sabiam que o papa morria, eles nem sabiam que tinha mudado o papa, porque eles ficavam na clausura. Então isso preservou os manuscritos. Era copiar a Bíblia. Exatamente. Entendi. Põe a próxima aí, Cris. K189. Sou aluno da pós de astronomia do Saúde. Opa, valeu, cara. Valeu aí, ó. Sou aluno da Bíblia comentada. Vocês são meus professores favoritos. Rodrigo, qual a sua opinião sobre os eclipses em relação à Bíblia? Acredita que são sinais do julgamento de Deus para Israel e para as nações? Até o lance lá da crucificação, pelo menos o que mostra, né? É que depois que crucificou, aconteceu alguma coisa, né? Exatamente, O pessoal já tentou provar se era eclipse, o que aconteceu ali, ou uma grande tempestade e tal, né? Mas isso não tem nada, não tem nada. O K189, ele tem razão. Primeiro, obrigado. Esse curso da Bíblia Comentada é aquele curso que eu estou fazendo até para o museu lá de arqueologia e tudo. Nós temos mais de 37 mil alunos. Se me permitir fazer um jabá aqui, claro, não é para o meu bolso, ficar à vontade. Se você quiser depois, ou o pessoal deixa Vai deixar tudo aí na descrição. Deixa o link aí na descrição. Você pode ser meu aluno lá toda semana. E obrigado aí pelo apoio. A Bíblia é interessante. Olha como é que Deus trabalha a questão. Deus usa elementos da natureza, que não são necessariamente sobrenaturais, como sinais do envolvimento dele com a história. Exemplo. A crucifixão de Jesus, a olho humano, foi uma crucifixão como outra qualquer. Jesus foi crucificado como milhares de outras pessoas foram. A diferença da cruz de Jesus para a dos outros é o que ela significava que outras não significavam. Terremotos sempre houve, mas às vezes um terremoto foi apontado em especial e falou assim, olha, esse terremoto aqui foi algo que Deus permitiu para mostrar aquilo para vocês. Você entendeu? Então, a Bíblia fala assim de sinais no sol, na lua e nas estrelas, mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que a Bíblia aponta esses sinais como sendo indícios de Deus agindo na história, a Bíblia foi veementemente contra dar a esses sinais qualquer sinal premonitório, por exemplo, de astrologia. Entendi. Ai daqueles que consultam os astros. Os astros não são deuses, os astros não dizem nada, os astros são criaturas inanimadas a serviço do Criador. Entendi. Criaturas não no sentido de... Sim. Criatura... Qualquer coisa, criação, né? Então é interessante, a Bíblia, ao mesmo tempo que ela aponta os sinais, mas ela fala, não pode dar a eles um valor acima... Que, na verdade, era como também os astrônomos do passado faziam. Não é que eles conseguiam prever um eclipse solar. O primeiro filósofo da história foi Tales de Mileto.
ele previu com precisão um eclipse solar para 585 a.C. Né? Ou seja, ele já fazia cálculos daquilo. Então, a Bíblia aproveitou a disposição mental didática da época. As pessoas, olha, vai chover. Aí Jesus falou assim, olha, vocês, fariseus, vocês são expertos em analisar os sinais do céu. Porque a agricultura dependia da observação. Claro. Os meses. Os períodos, né? Períodos de chuva, período de chuva, o mês, tudo, a alunação, o calendário. Nisso os egípcios eram bem avançados. Exatamente. O calendário, o mês, você sabe que o mês está começando, é pela lua nova. Tudo é lua. Tudo é lua, é calendário, é o sol e tal. Então eles tinham muito. Eles ficavam sempre olhando até tem uma piadinha que conta lá do Tales, que tinha uma empregada que gostava dele. E que um dia ele caiu num buraco e ela falou assim, pois é, você ficou olhando lá para cima, não olha o que está aqui embaixo? Caiu, né? E caiu. Então, Jesus falou assim, pois é, vocês são expertos de ficar olhando os sinais do céu e não discernem os sinais dos tempos? Entendi. É nesse sentido aí. E aí vem uma coisa, né? O nascimento de Jesus, né? Tem lá a estrela que guiou os reis maias. Pessoal, eu tô falando a história que eu ouço desde que eu sou pequeno. Não, mas você tá falando, ó, em 90% aí você tá acertando. O pessoal fica falando, blasfêmia, você só fala besteira. Cara, é a história que eu ouvi, cara. Desde sempre o pessoal tenta mostrar, né, o que foi a tal da estrela que guiou, né? Então veio o famoso Giotto, né? Que fez a tela dele, ele colocou o cometa, né? Tanto que muita gente fala que foi o cometa de Halley que estava passando, que guiou. Época. Outros falam que era Vênus. Que era um eclipse, que é a conjunção planetária de Vênus. Que era Vênus com Júpiter. Quando eles dois ficaram muito perto, ele brilhou ficou gigantesco e tal. A Bíblia não fala nada disso, não. Né? Não é difícil. A Bíblia fala assim, que os magos do Oriente viram a sua estrela. A palavra magoi, naquela época, valia tanto para astrólogo como astrônomo. Beleza. Não havia essa distinção. Antes não tinha, era tudo a mesma coisa. E, como falam magos do Oriente, provavelmente eram da Pérsia. E a gente tem escritos lá de Sipar, que mostra que eles tinham a ideia de que as conjunções planetárias, não é nada de horóscopo, mas elas podem indicar quando o Messias estava para vir. Mas como que eles chegavam a esses cálculos? Aí entra aquela parte que eu te falei que trabalha com fragmentos de história, não temos. O que eu tenho de evidência para te apresentar? Em primeiro lugar, não pode ser o cometa Halley por dois motivos. Primeiro, porque naquela época, cometa não tinha a ideia de coisa boa. Cometa sempre era desgraça, era tragédia. Não sei na época de Cristo. Na época de Cristo. Na época de Cristo também? Porque depois, quando o pessoal começou a entender o que era cometa, eles começaram a ligar com morte de rei. Mas isso é coisa assim. ruim, sempre assim. Antes de Cristo mesmo, quando Júlio César morreu, Júlio César apareceu um cometa e falaram assim, olha, então Júlio César virou cometa, mas foi a morte dele, então era coisa ruim. Então não podia ser uma estrela apontando o nascimento de uma criança, tinha que ser a morte. Mas aí, podia ser a virada dos cometas. Cometa é tão legal, ó. Pode ser, né? Mas exatamente. O cometa que faz Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, segundo, a data que o Halley passou, que eu não lembro de cor agora, já pensou vai saber melhor do que eu, acho que foi 14 a.C. Sim, não batia. Não bate. A conjunção planetária lá do Vênus com... Vênus com Júpiter, que até o próprio Isaac Newton apontava para isso, é uma possibilidade, tudo bem. Mas eu prefiro ficar com a informação mais antiga. A informação mais antiga que eu tenho é que foi alguma luz angelical que Deus produziu e que eles viram aquela luz diferente lá, angelical. Será que não era uma supernova? Interpretaram. Uma explosão? Uma nova? Porque lá na China, né, o pessoal tem pinturas lá de estrelas, porque explode uma estrela no céu, uma estrela nova, e aquilo lá brilha, só que ela brilha só por um tempo. Depois ela apaga. Ela apaga, mas ela brilha 2, 3 dias. Mas ela lhe acompanhava, né? Não, mas aí eu acompanhar, ela vai acompanhar porque você está andando, ela está te acompanhando, né? É porque ele fala, vimos a sua estrela do Oriente e resolvemos segui-la. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, até para pensar nessa possibilidade. Eu sei que eu tenho como voltar. A gente usa isso em arqueologia, por exemplo, para fazer datação correlacional entre o calendário. Na astronomia é difícil. Não, com alguma. Mas você vai achar, sabe o que eu vou perguntar? Porque, por exemplo, se eu tenho um tablete cuneiforme. Sim, aí que me diz que houve uma eclipse. Eclipse é uma maravilha. Quando eu encontro uma descrição de eclipse num tablete ou num escrito, dá tiro para cima. Por quê? Porque aí a gente joga para vocês
Eu até esqueci o nome dos programas que tem. Tem uns programas tem que tem. Stellarium, tem vários. Que você... Só que eles dão alguns problemas quando começa a voltar muito no tempo. Ah, é? É. Ah, tá. Porque quando volta, ele vai voltando ali, ele consegue Sim, ver que você vê momento como que a estava Lua... o céu naquele Exatamente, dia. eu consigo ver se até se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Até a visibilidade. Então, eu pergunto, uma supernova tem também como saber quando ela apareceu? Então, mas aí teria que ter alguém ter registrado de algum jeito. Esse Os que é o chineses lá, eles pintaram, É. entendeu? Então o pessoal foi lá e viu, caramba, aí bateram com a data de Então, uma. até que tem uma luz maior, eu vou pensar que era algum tipo de luz que Deus ou os anjos produziram, mas eu não posso dizer. Agora, tem uma coisa interessante. O rastro de que alguma coisa aconteceu, nós temos. Por quê? Tácito, Suetônio e Flávio Josefo. 3 historiadores do primeiro século. Um judeu, 2 romanos, que não tinha nada a ver com o cristianismo. Tácito e Suetônio diziam que, por aquele tempo, que é o tempo que Jesus nasceu, estava predito no livro do destino do mundo que da Judeia viriam os conquistadores do mundo. Isso em Roma. Então, Roma estava esperando que alguma coisa... Havia um consenso mais ou menos assim, um zeitgeist, assim, baseado em que eu não sei, porque a gente não tem o fragmento, mas que tanto oráculos como romanos, como judeus, sabiam que o rei estava nascendo ali. Isso foi tão forte em Roma, eu tenho documentação de tudo isso, que o próprio Augusto César assumiu isso para si e disse que ele era a criança esperada. Ah, olha só. Tanto é que as moedas de Augusto César, ele é sempre chamado de Filii Dei, filho de Deus. Entendi. Filho de Deus. Filho de Deus. Ele trouxe para ele. Ele trouxe para ele. Tá Então, certo havia ele, uma né? expectativa. O pessoal de Qumran tinha cálculos também proféticos que eles falavam que o menino Messias ia nascer na época que Jesus nasceu. Até o Isaac Newton, que eu falei, Isaac Newton fez cálculos astronômicos para o nascimento de Jesus que baseava na profecia de Daniel, escrita na Babilônia, e bateu direitinho. Então, eu não sei dizer em que os magos se basearam, que documentos, que falas. Alguma coisa pode ter sido os próprios judeus que estavam também na Pérsia, como Balaão, que falava de uma estrela que procederá de Jacó. Mas uma coisa eu já tenho a pista. Havia um consenso que um rei Messias ia nascer e que a sua origem era da Judéia. Entendi. Reconhecida pelos romanos, historiadores romanos da época. Legal demais.